Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 5. Fernanda recebe uma ligação e diz-se chamar Fernanda Elizalde. Eduardo fica surpreso. Ao encerrar a ligação, Eduardo pergunta a Fernanda por que uma pessoa decide se casar. Fernanda lhe responde que é o resultado de estar apaixonada. Fernanda diz que antes de Adriano teve um namorado, mas que foi coisa de criança. Visivelmente decepcionado, Eduardo decide descer do carro. Fernanda pergunta a ele qual é o seu nome e o telefone dela toca mais uma vez. Eduardo aproveita e sai sem que ela perceba. De volta para a fazenda, Fernanda passa pela mesma poça de lama e avista o buquê de flores que o estranho para quem deu carona trazia consigo. Jacinto tenta contato novamente com Eduardo em uma mercearia da cidade, mas sem sucesso. Ao sair do estabelecimento, esquece o papel com o número no balcão. A dona do lugar grita por seu nome e Eduardo, que estava por perto, percebe que se trata de seu amigo de infância. Eduardo corre para alcançá-lo. Jacinto não o reconhece e Eduardo diz ser o mocinho justiceiro. Jacinto fica emocionado. Eduardo e Jacinto se abraçam após o reencontro. Gonçalo se enfurece com a atitude de Aníbal de assinar contrato com uma empresa de leite em pó e Bárbara admite que foi a responsável por dar a ideia. Bárbara fica sós com o marido para explicar a situação. Eduardo conta a Jacinto que ninguém o reconheceu, muito menos Fernando, e o amigo questiona se ele ainda está apaixonado por ela. Em conversa com Érica, Fernanda revela que deu carona a um homem lindíssimo que sujou de lama e evitou contar isso a Adriano para evitar uma cena de ciúmes. Érica questiona o nome do bonitão e Fernanda diz não saber. Jacinto deixa Eduardo a par dos acontecimentos e revela que após a morte de Montserrat, Gonçalo se casou com a hiena. Bárbara diz que a concorrência hoje em dia é bem afiada e a ética entre as empresas foi colocada de lado. Eduardo diz a Jacinto que não quer que ninguém saiba que ele está de volta e revela que pretende levar Soledade para os Estados Unidos. Jacinto revela ao amigo que Soledade não pode viajar, pois está muito doente. Jacinto leva um médico à casa de Soledade e paga um valor alto pela consulta. Margarida se questiona de onde o marido conseguiu tanto dinheiro. Jacinto fica impactado, mas diz se tratar de um empréstimo do padre Bosco. Jacinto pede que Margarida vá à cidade comprar o remédio para Soledade. Enquanto isso, Eduardo entra na casa e descobre por Jacinto que Soledade está com pneumonia. Eduardo se revolta e diz que se algo acontecer à sua mãe, os Elizaldes pagarão caro. Fernanda revela à família que Santiago virá para seu casamento e todos se alegram. Fernanda diz a Bárbara que quer Soledade e Liliana juntas na mesma mesa no dia de seu casamento. Bárbara concorda. Eduardo entra no quarto e se emociona com o estado debilitado de Soledade e responsabiliza Gonçalo pela real situação de sua mãe. Gonçalo parabeniza a eficiência de Bárbara e Aníbal por terem saído na frente e comprado leite em pó para a empresa e ainda agradece a Priscila por ter informado sobre a existência do produto, o que adiantou e facilitou a negociação. Os ânimos se exaltam após Camilo dizer que Priscila traiu a própria família ao facilitar a negociação do leite em pó. Gonçalo diz que Priscila somente os advertiu de uma prática antiética da família dela, ao tentarem retirar dos Elizalde todos os seus clientes. Bárbara garante a Priscila que ninguém contará à sua família sobre essa informação valiosa. Soledade acorda e se emociona ao ver o filho, mas diz a ele que precisa ir para longe. Soledade dá um forte e caloroso abraço no filho. Eduardo quer levar a mãe consigo, mas Soledade diz que será um estorvo para o filho. Soledade diz ao filho que as coisas mudaram por lá, não são mais as mesmas, e que Bárbara manda e desmanda naquelas terras. Eduardo questiona a mãe do porquê tanto desprezo dos Elizalde e Soledade se recorda das perversidades de Bárbara. Alguém começa a bater na porta, se trata de Gardênia. Eduardo diz que ninguém deve saber que ele voltou, antes de pegar os Elizalde de surpresa. Soledade questiona o filho se ainda pensa em Fernanda, e ao abrir a camisa dele, se depara com a medalha que Fernanda deu a ele no dia de sua primeira comunhão. Adriano e Fernanda, que estavam a caminho da casa de Soledade, se encontram com Margarida e Jacinto, que lhes dá uma carona, até a casa de Soledade. Chegando lá, são recebidos por ela. Soledade se emociona ao se encontrar com Fernanda. Em particular, Gardênia revela a Fernanda que Eduardo já sabe da saúde da mãe e está prestes a voltar. Fernanda fica impressionada.
Na parte de fora da casa, Eduardo supõe que o homem que chegou acompanhado de Fernanda deve ser o noivo dela. Eduardo diz a Jacinto que faça o possível para Fernanda e Adriano irem embora o mais rápido possível. Artemio diz a Bárbara que o fato de Soledade estar à beira da morte pode lhe dar coragem para revelar a Gonçalo sobre sua existência. Após todos partirem, Eduardo retorna para dentro da casa e diz a Soledade que não irá partir. Soledade diz a ele que se ficar na fazenda pode ocorrer uma tragédia e que ao amanhecer quer que ele vá embora.